Oi, pessoal, tudo bem? Hoje, então, a gente vai começar a live, né, aqui com o Gustavo dos Bonecos Gigantes, aqui de Brasópolis. E a gente vai conversar um pouco sobre patrimônio cultural, né, sobre a construção dos bonecos, a importância dos bonecos pro Carnaval de Brasópolis. Então, vou convidar aqui o Gustavo, esperar um pouquinho que ele entrar, né? Chamar ele aqui. Já tá online. Olá, boa Olá, noite, tudo bem? tudo Então, bom? Gustavo, né, mais uma vez agradeço aí o aceite, né, do convite e vim conversar com a gente aqui, contar um pouco a história dos bonecos gigantes de Brasópolis, da importância dos bonecos gigantes, né, para a história do carnaval aqui de Brasópolis, que já foi referência, né, aqui na região, até, né, com disseminação, reconhecimento, né, no cenário mineiro, né, e até internacional, né, no caso dos bonecos gigantes. Então, mais uma vez, né, agradeço aí essa sua participação É, aqui com a gente. eu que agradeço o convite, nessa oportunidade para a gente poder falar da cultura de Brasópolis, né, da cultura brasopolense. Fico feliz por esse convite. Estou aberto a outros convites também para a gente debater essas ideias, esses conceitos, né, que são, né, alguns são, né, existem interesses, vontades, né, então acho esse debate que vocês abriram muito importante, vocês estão de parabéns, para a gente poder, né, debater, né, não é discutir no sentido do meu é melhor ou o seu é pior, né, mas o debate é importante, porque a gente põe as contradições, o contraponto, e a gente sempre sai com uma terceira ideia, onde pode, né, ter o bem comum, né, que todo mundo ganhe. Acho que isso que foi, né, o grande diferencial, né, que a gente teve, né, até nas gestões do PT, né, uma democracia maior, uma abertura maior ao diálogo. Então, eu agradeço ao convite, né, a gente conhece as cidades, são pequenas, existe todo um burburinho. Eu não sou filiado a um partido político, mas eu tenho uma política cultural, né? Eu luto por essa política, eu defendo essa política cultural, né? Independente de se ela é de esquerda, ou de direita, ou de centro, de cima, ou de baixo, ou de lado, tá? É a nossa cultura. Então, mais uma vez, eu agradeço o convite. Estou muito feliz de estar aqui para poder contar essa história toda. Que bom. Então, né, já que você falou, né, um pouco aí dessa importância aqui, né, dos bonecos gigantes e da relação com a política, também, né, queria fazer uma breve apresentação, né, quem que é o Gustavo, afinal de Tá falhando o seu som, tá, Gabriela? A gente tá, não sei se é problema aí. internet. É, peraí. É, bem, tá me Tá ouvindo agora, bem? falhando só, agora melhorou, mas no início da sua fala a gente não ouviu, pelo menos eu aqui ficou falhando. Bem, então, repetindo, né, a formação do Gustavo, além, né, de ser criador dos bonecos gigantes, que é a maior importância para nós brasileiros, mas para além disso, tá a pessoa Gustavo, né, o profissional Gustavo, que então tem formação, né, em arquitetura e urbanismo pela UFMG, tem especialização em teatro de formas animadas no Instituto Internacional de las Artes de la Marionettes, pela França, né? Técnicas de construção e manutenção de bonecos de fio,
técnica de construção e manipulação de bonecos de luva, dramaturgia do teatro de formas animadas, materiais no teatro de formas animadas, em 2012, né, que parece que você fez essa formação, essa especialização. E também tem especialização em educação patrimonial, também pela UFMG, né, em 2004. Especialização em tombamentos patrimoniais. E tem algumas publicações também, né, de pesquisa. Além também de participar de alguns projetos, como Sucanecos, né? Também tem uma experiência profissional que é integrante, aí a gente começa a entrar mais na história, né, dos bonecos gigantes de Brasópolis, que é integrante, então, do Giramundo, né, de BH, Teatro de Bonecos, coordenador do projeto GPTO de Cataguases, criador e diretor, né, dos bonecos gigantes de Brasópolis, diretor deliberativo da Associação Oficina Roda Terra, né, diretor da Casa dos Bonecos de Poços de Caldas e do Bloco Gigante da Casa dos Bonecos, além, né, também de fazer parte do projeto arquitetônico das Expo Gira no Palácio das Artes, no Sesc Pompeia e no CCB, no Rio. Também participou, né, da Expo dos Bonecos aos Sucanecos, em 2018. Criou, dirigiu e atuou em dezenas de espetáculos e, assim, também escreveu e adaptou diversos textos para a dramaturgia do teatro de formas animadas, né? Além de fazer palestras e espetáculos, como a Mala do Tesouro, né? Então, isso é um pouco do Gustavo, né? Então, Gustavo, antes, então, da gente começar, né, a falar propriamente mais do patrimônio cultural e da importância dos bonecos gigantes para Brasópolis, eu queria, então, que você falasse um pouco aí dessa sua formação, né, o que isso tem a ver com a oficina dos bonecos gigantes de Brasópolis, né, e como que se deu essa criação aqui. Bem, como depois aí no currículo, eu sou arquiteto, bonequeiro, né? Estudei, formei arquitetura, fiz especializações em tombamento, educação patrimonial, também teatro de bonecos na França. Estou indo agora também apresentar na Europa, fazer uma turnê. Bem, esse é o meu mundo, né? Arquitetura e teatro de bonecos. Então, eu trabalho com essas duas profissões, né? Nas minhas férias do Giramundo, quando eu trabalhava aqui no grupo profissional, quem não conhece o Giramundo é o maior grupo de teatro de bonecos do país, uma das maiores referências do mundo. Eu fiquei lá no grupo durante 12 anos. Aí, durante as férias do Giramundo, eu ia passar minhas férias em Brasópolis. E aí eu tirava as férias exatamente um mês antes do Carnaval para que eu pudesse fazer os bonecos em Brasópolis. Porque quando eu estava no Giramundo, nos anos 90, a gente começou a desenvolver a técnica dos bonecos gigantes. Essa de mochila que a gente usa em Brasópolis não se fazia em nenhum lugar. Os bonecos de Olinda, os bonecos tradicionais, os Zé Pereiras, não faziam, era balaio. Aí nós, no Giramundo, em 95, criamos a técnica da mochila, pensando em acampamento mesmo, e toda aquela estrutura, e fazer cabeças de fibra de vidro. Os bonecos, até então, era feito ou de papelão ou de isopor. Então, eles quebravam, estragavam, não duravam muito tempo. Então, no Giramundo, nos anos 95, 96, a gente desenvolve essa técnica lá. E aí eu ia passar férias em Brasópolis, ou carnaval em Brasópolis, eu estava vendo que o carnaval de Brasópolis, naquela época, nos anos 90, estava começando a perder as referências. Né? Os blocos tinham, né, as competições ainda, mas depois que acabavam os desfiles, ou antes, não existia matinê, não existia mais, acabava o desfile dos blocos, depois era como se fosse uma micareta, um show qualquer, tocava qualquer tipo de música. E aí, como eu já tinha esse conhecimento, esse know-how vindo lá tanto da arquitetura como do teatro, eu arquitetei um jeito da gente fazer um resgate da figura do folião.
aquele folião que sabe brincar o carnaval, que sabe qual é o verdadeiro espírito do carnaval, que não é só a folia no sentido da bagunça. O carnaval não é bagunça, carnaval não é perversão. Né? Carnaval é uma festa onde você fica 4 dias, dos 365 dias que você tem um ano, onde você se permite uma alegria, para que depois você tenha uma quaresma. Existe todo um processo cultural, né, do carnaval existir. Tanto é que quem faz a data do carnaval é a Igreja Católica, porque ela pega a lua cheia no dia da Semana Santa, que tem que ser uma lua cheia na Semana Santa, você tira 40 dias depois, antes, cai a quarta-feira de cinzas, e aí data. Então, quem faz a data do carnaval é a Igreja Católica. Então, essa discussão do que é o carnaval, se ele é uma coisa pervertida, ou se ele é uma coisa sagrada, se é uma coisa profana, é tipo uma discussão que não vai levar a nada. Né? Não é por aí que se discute carnaval, ou se fala de uma festa onde se celebra a alegria, se celebra a possibilidade de você ser aquilo que você não é nos outros 350 dias do ano. Né? Por isso que o espírito do carnaval, ele é você ser aquilo que você não é durante um ano. A história do Rei Momo é uma história grega em que o gestor da cidade, durante 4 dias, dava a chave para a cidade para a pessoa mais louca da cidade. E esse era o espírito. Porque se é permitido um louco ser o prefeito, o prefeito, nesses 4 dias, vai ser o louco. Para quê? Para a gente também saber se colocar no lugar das outras pessoas. Na fantasia. Então, o carnaval tem um sentido até educacional, pedagógico. Né? Antigamente, todo mundo lembrava, né? O pessoal mais velho sabe, falava que você podia fazer tudo no carnaval, que você só ia apanhar na quarta-feira. Então, brincadeira é essa com os adultos. Né? Então, quando eu vim para Brasópolis, eu vi essa necessidade, eu tinha quase um meio de trazer de novo um resgate do que seria a figura do folião e das marchinhas, das músicas carnavalescas. Porque não se tocava mais música carnavalesca, samba enredo, durante o ano. E nem estava tocando mais nos 4 dias de carnaval. Então, quando a gente cria os bonecos, a gente pega também a questão de só vamos desfilar se for com marchinha, ou com música de carnaval, ou com samba enredo. E a gente consegue fazer isso, começando em 2001, os desfiles que saem da Igreja Aparecida, passa pela cidade, terminava à tarde lá na praça. E a gente depois fazia um carnavalzinho lá. A gente criou a matinê que não existia. Né? Então, isso foi como linkou. Muita gente pergunta por que tem bonecos gigantes em Brasópolis e não tem em outras cidades. Porque em Brasópolis tinha um profissional que trabalhou 12 anos na maior companhia de teatro de bonecos do país e resolveu usar o talento dele, o conhecimento dele, para fazer uma manifestação cultural em Brasópolis, que hoje já virou uma tradição, né? Hoje é um patrimônio. Então, respondendo à pergunta, por que os bonecos em Brasópolis? Né? Porque teve isso, né? O fato do meu pai ser brasopolense, né? De ser da família Noronha, tem todo o envolvimento da comunidade, eles abraçaram a causa. Então, esse embrião que começa com os bonecos gigantes, no início, né? Ele parte, sim, de toda uma pesquisa que eu já vinha. Né? Eu trabalho com teatro de bonecos desde os 13 anos de idade. O primeiro boneco que eu vendi, eu tinha 13 anos, que eu fiz um boneco de espuma, que era uma dentadura para um coral. Né? Então, ali eu já havia a possibilidade de trabalhar com arte. Né? Que também é um outro problema que muita gente não vê a arte como profissão. Né? O músico tem que receber para tocar. Os meninos que manipulam os bonecos têm que receber. Aquilo é trabalho. Né? As pessoas vão assistir um músico, vão assistir um teatro, vão assistir uma peça, eles têm que entender que aquilo lá, do outro lado, mesmo você vendo lá uma música, para aquela música chegar a ser boa, teve que envolver várias pessoas e essas pessoas tiveram que estudar, tiveram que ser músicos. O talento não vem sozinho, o talento brota. Mas se a pessoa não tiver a vocação de estudar, pesquisar e dar um sentido para isso, aí não faz. Né? Então foi mais ou menos isso que aconteceu, né? Para o boneco ser em Brasópolis. Era a minha opção. Eu trabalhava com teatro de bonecos e arquitetura em Belo Horizonte, ia passar as férias em Brasópolis e resolvi fazer boneco. As minhas férias eu fazer boneco também. E aí começou a oficina. Legal. Bem, nessa introdução sua, você levantou várias questões, né, importantes. Primeira coisa, né, de ressaltar o carnaval, então, como uma festa da democracia.
né? Onde quem faz parte, quem faz a festa é o povo. Achei bem bacana trazer essa dimensão, né? Até mesmo quando você foi falando aí, para quem é de Brasópolis, sabe muito bem o quão significativo é alguma coisa, né? No caso, o bloco dos bonecos gigantes, sair da igreja da Aparecida e vir, que é justamente integrando partes de camadas sociais distintas, né, aqui da nossa cidade, para trazer, né, para a praça onde a matriz, né, a praça central, onde de fato a festa acontece. Então, assim também trazer, né, ao mesmo tempo levar a arte até as comunidades mais tidas como mais periféricas, né, uma região que não é tão central, e ao mesmo trazer essa população integrando, né, ao carnaval. Então, acho legal vocês terem essa ideia, né, do porquê ir lá na igreja, na Praça da Aparecida, podia ser qualquer outro lugar, né? E aí, assim, outra coisa que eu queria ressaltar também que você foi falando referente ao carnaval, porque eu também, né, fui adolescente nos anos 90, e realmente ali é esse período onde o axé music, né, tá explodindo, que começa a ganhar mais visibilidade. E aí nessa contraposição que ainda não era moda, como é hoje, os bonecos gigantes, de alguma forma, né, juntamente com outros elementos aqui também, né, a gente não pode menosprezar também outras, né, como a banda Suco de Laranja também, né, trazendo as marchinhas de carnaval para a rua, né, o carnaval de rua, trazendo, então, essa dimensão para o Carnabrais de Brasópolis. Então, toda essa conjuntura acaba simbolizando, retratando verdadeiramente um carnaval democrático, né, onde todo mundo pode ir dançar e com crianças de várias idades, né, crianças, né, meia idade, pessoas mais idosas, onde todos possam ali estarem juntos e de camadas sociais distintas. Eu acho bem interessante isso. Antes de dar a voz a você, Gustavo, também, né, de retornar a voz a você, queria que então agradecer a presença, né, do pessoal que acabou entrando aqui, o Fabrício, o Piero, a Leilane, o Marcelinho Noronha, Maria Carolina de Alcântara, não sei, HS Faria, Braga Leon Dron, alguma coisa assim, PT de Paraisópolis também, nos prestigiando, Braga Leon, já falei, Niel Sintra, Juliano Noronha, Luan Visoto, Luara Joviana, Guaira, G. Francine, Marcos Paulo, Ian, Sandra Paiva, Gabriel Inácio, Vitória Bilhoto, Maurício, também nosso companheiro aqui, né, do PT, Aline Valentim, a nossa né, a amiga Romana Romancini também aqui, né, também. Então, quero agradecer, né, essas pessoas que estão aí nos prestigiando ao vivo, e também, já de pronto, já falo, essa live vai ficar lá na nossa página, né, do PT, para as pessoas que queiram assistir depois também, vai estar lá, né, para as pessoas conferirem. Não sei se você quer comentar mais alguma coisa nesse sentido. Acho que a introdução foi boa, acho que a gente pode ir para as perguntas, né? Daí a gente abre nelas. Uhum. Tá. Pode ser, então. Então, né, após então, essa introdução, né, de um aspecto mais, vamos dizer assim, cultural e técnico, né, como o Gustavo trazendo, inclusive,
as informações das diversas técnicas, né, do fazimento do boneco. Então, não é só uma forma, né? Tem boneco de fio, de luva, de mochilas, sei lá, né? Não sou da área, mas você falou um pouco. Aí, voltei. Agora, então, já que estamos aqui na página do PT, a gente começa, então, a entrar nas perguntas que tem a ver a mais com essa dimensão, né, da interação entre, né, as políticas públicas, né, do fazimento desse carnaval, né? Então, como você disse, fazer um boneco custa dinheiro, tem que vender, então, assim, porque é uma arte, uma profissão, né? Assim como todas as outras. E aí é nisso que a gente então começa a entrar nessa parte mais política do fazimento do carnaval, né? Então, a nossa pergunta número 1, né? Queria então que você falasse um pouco de que forma as gestões petistas, né, fomentaram o trabalho de produção e promoção dos bonecos gigantes de Brasópolis. A formação, fomentação e produção, né? Essas palavras, para quem não entende, né? Fomentar é muito parecido com a palavra fermento, né? Fomento, fermento, né? É aquilo que você joga para a massa crescer, né? Então, quando você fala em vamos fazer fomentar a cultura, promover a cultura, né? Então, quem promove a cultura, quem fomenta a cultura, necessariamente, a maioria das vezes, não é nem deve ser o artista, né? Geralmente, e tem que ser, né, o gestor privado ou o gestor público. E aí entra a questão do financiamento, né? Porque o artista, a obra, ela não se paga, né? Se você fizer música, se você fizer uma peça de teatro, se você fizer um show, pode cobrar o ingresso, mas o ingresso em si não paga tudo. Existe um patrocínio. A história da arte, da cultura, do mundo inteiro sempre foi patrocinada. Os países patrocinam a sua cultura, porque eles sabem que se o país não patrocinar a cultura deles, outro país que patrocina a cultura deles vai usar a cultura de outro país para pegar e manipular o país que não tem cultura. Então, o gestor cultural, seja ele privado ou público, ele tem que ter a visão de que se ele investe na cultura local, ele está investindo em patrimônio, ele está investindo naquilo que vai ser a referência dele. Porque se ele não investir naquele, ele vai ter que investir fora, né? Aí criou-se, até então, antes da ditadura, não existiam mecanismos de incentivo à cultura. As pessoas incentivavam aquilo que eles gostavam, pronto, acabou. Eu gosto disso, apoio isso, gosto disso, faço isso. Então, era muito ligado ao gosto do gestor ou do patrocinador. Com as leis e os mecanismos de incentivo à cultura, a famosa Lei Rouanet, que todo mundo tem medo ou acha que é um absurdo, a Lei Rouanet nada mais é que uma lei de renúncia fiscal, igual se faz em Manaus com a indústria. O que acontece na Zona Franca de Manaus é que eles usam a Lei Rouanet da indústria, que é uma lei de renúncia fiscal. O Estado abre mão de parte do imposto para dar esse imposto para a indústria, porque senão a indústria lá de Manaus não consegue competir com a indústria do resto do mundo. A mesma coisa é a cultura local. Se você não pegar a cultura local e investir nela, seja patrocínio particular ou público, aquilo não acontece. É ilusão achar que você vai fazer arte fazendo canjiquinha, fazendo feijoada, fazendo caridade. É loucura. O gestor que pensa assim, me desculpe, não sabe o que ele está falando. Não sabe o que ele está fazendo. Ele está desatualizado. Outro absurdo é você colocar a cultura, que é, segundo a Constituição, ou em qualquer país civilizado, item de primeira necessidade. Item de primeira necessidade você não coloca na balança. Não se coloca cultura junto com saúde, junto com educação na mesma balança. Quem faz isso está de sacanagem. Quem faz isso está de maldade ou não sabe o que está fazendo. Porque cultura é item de primeira necessidade. As pessoas têm um direito constitucional de ter acesso à cultura de qualidade. É a hora que o gestor fala assim, ó, não vamos mais fazer nada de cultura porque a gente tem que resolver o problema da saúde e da educação. Ah, então quer dizer que o problema da saúde e da educação vai se resolver que você tirando a mixaria da cultura?
E aí o gestor destrói a cultura e a gente sabe que não resolve o problema da saúde e educação no país. Porque as coisas que mais se gastam no país é saúde e educação. As coisas mais difíceis de lidar é saúde e educação. Então, tanto é que a maior verba que existe do país vai para a saúde e educação. Um secretário de saúde e o secretário de educação, eles geram muito dinheiro, porque vem muita verba. Lógico, tá certo. Tem até verbas de projetos culturais dentro dessas áreas. Se você fizer um projeto cultural tipo Doutores Cura-Cura, você vai conseguir verba do Estado vindo da saúde. Se você fizer um projeto cultural em que você vai nas escolas apresentar, você vai ter verba da Lei Rouanet da Educação. Então, pegando esse gancho, né, o que é fomentar, o que é produzir o teatro de bonecos, ou uma música, ou os bonecos gigantes, o gestor ele tem que fazer aquilo acontecer e não dar pitaco, não decidir o que é bonito ou o que é feio. Ah, não gostei disso, vou eliminar. Ah, não gostei disso aqui porque não me agrada aos olhos. A gente teve boneco lá que foi jogado fora, porque teve gente lá que achou feio o boneco. Só que o boneco era uma múmia. Já viu múmia bonita? Aí fizeram uma reforma lá e jogaram fora o boneco. Ninguém sabe, ninguém viu, ninguém sabe onde foi, ninguém sabe quem foi o dono. Isso é gestão? Isso é gestão cultural? Isso é zelar para um patrimônio? Ah, não gostei de tal obra, vou eliminá-la porque eu não gostei? Isso é fascismo. O fascismo, ele surge do sentido, se não são como eu, quem não é igual ao que eu penso, é um problema. Então o problema sempre está no outro. Aí fica fácil, né? Eu tenho meu Deus, a minha pátria, a minha família, a minha liberdade. Quem está comigo está com os quatro. Está com Deus, com pátria, família e liberdade. Quem não estiver comigo, meu filho, não está. Aí fica fácil. Não tem debate, não tem discussão, não tem contraditório, não tem democracia. Então não existe fomento de cultura, não existe produção cultural. Quando você tem gestor público ou gestor particular, ou seja, uma empresa ou um governo, que acha que tem que decidir o que o artista tem que fazer. É censura. Quem decide o que é bom ou ruim é o público. A maior censura que existe na televisão é o controle remoto. Não gostou, troca de canal. Não gostou, não segue. Não gostou, bloqueia. Então, esse fomento que o PT conseguiu fazer, que as outras gestões, somente a atual, não faz, é pelo menos deixar o artista fazer arte. E não fica a sensação que a gente tem que a gente está discutindo o sentido da roda. Né? Se discutir se cultura serve ou não serve. Ou seja, a gente está perdendo tempo. A gente, infelizmente, nós estamos andando para trás em muitas áreas. Né? A gente está vendo se a Terra é plana ou redonda ainda. Né? É isso. Então, respondida a pergunta. Tá, respondida sim. Desculpa. Bem, né, nisso tudo que você foi falando, também entra aquela narrativa, né, que eu escutei há um tempo atrás aí, sobre o Carnaval de Brasópolis, por exemplo, que, né, com aquela lógica um tanto neoliberal, no sentido de que Carnaval não era, né, cultura, né, não dizia respeito à gestão de recursos públicos, mas sim deveria ser investimento de recursos privados, porque esse setor, né, o comércio brasopolense, é quem lucraria com o carnaval. Então, nisso, né, quem criou essa narrativa, quem saiu com essa narrativa e disseminando, está mitigando esse tipo de postura, né? Porque exime a administração pública, o governo, de investir em cultura, dando a um terceiro, né? Que no caso o setor privado, a responsabilidade de mitigar, de fomentar a arte, o que não acontece. E aí, né? Nesse processo como um todo, quem aderiu a essa narrativa, ao meu ver, acabou também esfacelando um pouco da nossa cultura, né, lá dos anos 90, carnavalesca aqui de Brasópolis, até os anos 2000 também, muito dos anos 2000, desse carnaval de rua, desse carnaval popular, dessa festa democrática, né?
Como? Não dando muito, valorizando muito a cultura local, né? E sim, não que também não deva, né, se investir nessa parte cultural, como, por exemplo, bandas, né? Mas eu acho que tem espaço para todos, né? Tanto bandas grandes, no caso aqui em Brasópolis, sempre à noite era banda, né? Mas à tarde, com as marchinhas de carnaval, os bonecos gigantes, os blocos de carnaval, né? Acabaram um pouco nesse meio do processo ficando para trás, não ganhando o devido, não ganhando a devida valorização, respeito, e aí é o que você falou, né? Não, fazendo canjiquinha, vendendo rifa, não é assim, né, que se faz a arte local. E aí, hoje, estamos um pouco, né, ao meu ver, à mercê nesse carnaval, né, da forma como foi nesses últimos anos, o Carnavais, né, porque os blocos, né, pelo menos nesses dois últimos anos, porque a gente não tem desculpa da pandemia, né, no caso, não tem bloco porque não tem carnaval porque era pandemia. Então, nesses últimos 2 anos, teve carnaval em Brasópolis, mas não tivemos os blocos, né, aqui, por exemplo, Avenida, CF, como era antigamente, União, né, e aí, inclusive, os bonecos gigantes também, né, participaram, sim, mas não da forma como era antes, ao meu ver, né? Mas é dever do governante, sim, mitigar essas produções culturais locais, né? Cultura local, principalmente. Voltando né, da pergunta, você falou de formação, de fomento e produção, Uhum. né, cultural, em relação, né, até ao governo de vocês, né, em relação aos outros, a vantagem, não é vantagem, o que aconteceu era isso, houve diálogo, né, a gestão ouvia o outro lado. A gente sabe que é difícil, ninguém está falando que vai ser fácil ter verba para a cultura num país onde a gente não tem saúde e educação. Eu entendo isso, né? Mas a questão do como foi feito em Brasópolis foi literalmente um assassinato da cultura, porque a gente estava vindo, né, num crescente do carnaval, com apoios, com a logística, tudo, e de repente tudo foi ceifado. Né? Uma das coisas que dói um pouco é que isso aí não foi um movimento só de Brasópolis, não, né? É um movimento brasileiro. Acabou-se as escolas de samba de Poços de Caldas, acabou-se as escolas de samba de Belo Horizonte, agora que está voltando, mas não como antes. E as escolas de samba, como o próprio nome fala, é uma escola. Embora em Brasópolis a gente chama de bloco, mas eles têm o DNA de uma escola. E a escola de samba, gente, é uma manifestação cultural única do Brasil e é o maior espetáculo de rua que existe na Terra. O desfile da Sapucaí. Aquilo é uma ópera ao ar livre. Ela conta uma história. Então, usa dramaturgia, usa o enredo. Então, nós temos aí a literatura. Ela canta uma música em cima desse enredo. Então, aí a gente tem a música e o cantor. A gente tem os aderecistas, os artistas plásticos, os escultores, os pintores, que fazem toda a transformação do que foi cantado, do que foi musicado e do que foi escrito no enredo, né, em materialidade. Depois a gente tem a evolução, a coisa tem que acontecer, tem que ter uma coreografia, tem que ter uma dança. Então temos dança. E depois a gente pode filmar tudo isso, fazer vídeo. Ou seja, um desfile de escola de samba, um bloco CF, um bloco Avenida, o bloco União, tem as 7 artes ali, gente. Um menino que quer aprender a dançar, a menina que quer aprender a dançar, ela pega um bloco CF Avenida e vai aprender na comissão de frente. Quantas comissões de frente de academia de dança? Ou então vai ser mestre de porta-bandeira, vai ser um sambista, um passista. Ah, não, eu sou artista plástico, quero ser carnavalesco, quero transformar o enredo em esculturas. Eu fui campeão 2 vezes como carnavalesco em Poços de Caldas. Acabou o carnaval.
os cantores, os músicos, ou seja, é uma indústria. Que a hora que vem um governante e numa canetada, um argumento de que não se prestam conta, um argumento de que tem que investir em saúde, acaba com a cultura, acaba com a nossa manifestação mais rica. Ah, mas é relaxada, todo mundo sai de camiseta, aí que não sei o quê. Gente, mas pelo menos fazia as coisas. A gente está com uma mania de pegar o que está errado, em vez de pegar o errado e corrigir o errado e manter a coisa, a gente não acerta o errado, acaba com a coisa. É muito mais simples. Você elimina coisas, né? Você elimina o problema, você não enfrenta ele. Uhum. E aí não se fomenta. O fomento é devagarzinho. Um gestor que faz fomento cultural foi igual vocês fizeram. A gente precisava de um espaço. Vocês arrumaram um espaço para a gente. Você foi lá no Clube Operário. A gente precisava de mais segurança para desfilar. Vocês nos deram segurança. A gente pedia água. Vocês deram água. Vocês davam dinheiro. A gente precisava ter dinheiro de vocês. A gente precisou ter um CNPJ. A gente abriu uma associação. Temos um estatuto. Temos uma diretoria. Temos as 5 certidões negativas. Estamos dentro da legalidade para captar recursos de quem quer que a nossa cultura brasopolense seja diferenciada. Cadê a banda Santa Cecília? Cadê a corporação musical? Olha o TAB. A Semana Santa também diminuiu. A gente tinha uma Semana Santa fantástica. Ela chegou a ser tombada como registro imaterial. A gente tinha aquele mega evento no campo. Ah, mas vai gastar dinheiro, não sei o que, tem que investir em saúde e educação. Se ficar nessa lei, então acabou com tudo, acabou de porque tudo tem que investir em saúde e educação. E terceirizar, igual você falou, para aquela desculpa, o Estado não vai gastar, tem que jogar tudo na iniciativa privada, isso é balela. Isso é balela. Porque o Estado, a prefeitura, quando faz um evento público, ela tem responsabilidades. Porque é no espaço público, ela não pode fazer igual fez no primeiro ano do cargo ou no segundo ano, lavar as mãos. Ele tem que gastar, então não faz nada, proíbe, não faz nada. Agora, esse papo de tem que cada um se virar e eu não faço nada, ó, né? Vamos fazer aí, ó, vocês se viram aí fazendo canjiquinha, quadro, festinha, e associação comercial, as pousadas, restaurantes, já que é vocês que ganham, vocês que pagam. É assim? Ué? Não tem sentido. Nós tínhamos o maior carnaval da região, dos 5 melhores, só de marchinha. Que selecionava o público que vinha para cá, era de família, com criança. Esse público se hospeda em pousada, esse público consome em restaurante, esse público compra souvenir, lembrancinha. Esse público fica na cidade, esse público gosta da cidade e depois volta e chama mais gente para vir. Aí faz igual faz agora, acaba com tudo, vira uma banda de barraquinha vendendo bebida, tocando qualquer coisa, vem um monte de gente de fora que enche o carro de cooler de cerveja, não consome na cidade, vem de carro, vai e volta, não dorme na cidade e ainda vai sair falando mal, ainda vai arrumar briga na cidade. Então, quer dizer, todo um trabalho que nós fizemos de fomentar uma produção cultural carnavalesca, fazer a gente ser um diferencial, foi jogado no lixo, jogado fora. Por um discurso absolutamente fora da realidade. Fugindo um pouco do nosso roteiro, mas né, na conversa que a gente vai tendo, coisas vão vindo, a gente vai lembrando. Porque até mesmo, né, como você mencionou aí, né, a política da Lei Rouanet. Então, é uma lei específica, uma verba específica que vem para fomentar, né, a cultura. Aí resta ao gestor, né, aderir ou não à Lei Rouanet e aí também decidir como, né, com quem ele vai gastar essa verba. Né? A Lei Rouanet, aí... não, peraí. Calma. A Lei Rouanet, o gestor não dá pitaco, não. A Lei Rouanet é o seguinte, não? O gestor faz o edital, o gestor... Isso, então. E aí o artista entra no edital. Né? Aí ele põe o projeto dele. Não. O gestor, no edital, ele não põe critérios artísticos, né? Técnicos, nada. É só questão de ver currículo, ver a competência do grupo, se ele é capaz de fazer aquilo lá que ele está propondo, se ele já tem experiência naquela área, de pelo menos 3 anos, e se aquilo lá que ele está propondo, no edital, que tem a planilha, tem tudo, é viável. Vamos supor lá que o teu edital você está pedindo 100 mil.
para fazer o teu projeto cultural. Vamos supor que seria circular os bonecos gigantes em várias cidades, apresentar em Brasópolis, manutenção. O projeto foi em 100 mil. Aí você tem que fazer a planilha orçamentária, detalhar tudo certinho, quem vai trabalhar, quando vai receber, o que você vai gastar, como, quando, onde. Dá um trabalho danado. Tem que pegar currículo de todo mundo, tem que pegar cronograma, quanto tempo você vai fazer, quanto tempo você não vai fazer. É uma papelada, como qualquer edital público. Aí você manda para a prefeitura, vamos supor, a prefeitura de Brasópolis não tem, mas você manda para a prefeitura de Poços, ou para o estado de Minas, ou para a União, que é a Lei Rouanet, no caso é federal. Aí você manda esse projeto, porque eles abriram um edital. Esse edital, geralmente, o governante vai dizer se é um projeto de circulação, se é um projeto de manutenção, se é um projeto de produção, se é um projeto de acervo, de memória, se tem que ser cidade pequena, se tem que ser cidade grande. E isso o edital restringe. A maioria dos editais, por exemplo, não permite uma empresa particular receber dinheiro público. Por isso, nós temos uma associação, particular não, com fins lucrativos. Por isso, nós temos uma associação particular sem fins lucrativos. Todo o dinheiro que entra para a associação nossa é investida na reforma do imóvel ou na manutenção dos bonecos. Aí você consegue fazer a tal lei Rouanet. Você manda esse projeto por causa do edital. Aí, lá, o examinador do governo, ou do município, do Estado da União, ele vê o teu projeto. Aí ele vai olhar lá e falar assim, beleza, eles dão conta, é possível. E aí eles aprovam que, se você achar uma empresa interessada no teu projeto, que ela tenha pagado imposto, e que parte desse imposto consegue cobrir aquele valor que você pediu, aí você consegue fazer o projeto. Então, é complicado, é até fácil aprovar projeto na Lei Rouanet. Qualquer uma aprova. O problema é cadê a empresa? Porque daí a empresa, gostando do teu projeto aprovado, ela vai pensar, gostei desse artista, gostei desse grupo, eu quero patrocinar ele. Aí eu vou com um projeto e falo assim, eu tenho aprovado 100 mil do governo. Se você pegar, o governo aceita que você renuncie do teu imposto, que você vai pagar, 100 mil reais. Aí eu tenho que achar, além de... Não pode ser uma empresa pequena. Uma empresa pequena para 100 mil reais, eu teria que pagar muito imposto, porque a Lei Rouanet, essas leis de incentivo, ela pega 3% ou 5% de que uma empresa ou pessoa física, também agora, declara de imposto, ou de renda, ou ICMS, ou ICSS. Vai mudar agora com a reforma tributária. Mas aí, se uma empresa é grande, ela paga muito imposto. Então, se o Estado renunciou, por exemplo, 5%, esses 5% de uma empresa muito grande é muito dinheiro. Então, ela pode pegar vários projetos. Tem empresas grandes que ligam, olha, vocês têm projeto aprovado, a gente quer vocês no nosso lucro. Entendeu? Então, é isso. O Estado, a Lei Rouanet não tem um centavo do Estado. O Estado, ele renuncia um imposto que uma empresa deveria dar para o Estado, para daí a empresa já dar direto para o projeto. É muito bacana. Ela funciona. Ela é séria. É que houve, lógico, distorções em qualquer coisa que existe no planeta. As pessoas começaram a fazer festa de casamento. Mas isso aí, gente, pune a pessoa. É o que eu falei, pune a pessoa que usou a lei errada, mas não pune a lei. A gente tem uma mania de, em vez de punir o erro, aí, por causa daquele erro, contamina tudo. Né? Daí vai fofoca, vai rios, e vira drama, né? Vocês dizer Lei Rouanet um tempo atrás, parecia que você estava convocando um demônio. E não é, gente. É falta de informação. É quase uma ignorância. As pessoas têm que entender que existem fomentos. As pessoas, né, as leis estão ali para ajudar. Ninguém põe lei para piorar a coisa. Às vezes as leis aparecem porque a gente tende a piorar a coisa. Aí começa a ter mais lei em cima da exceção porque virou bagunça. Né? Então, houve realmente um discurso de se quebrar muita coisa, de se perder muita coisa, e deu no que deu, né? Nós estamos. Teve algumas situações também de superfaturamento também, né? Mas, enfim. Voltando aqui ao nosso roteiro, então, né? Antes de dar a palavra a você, também vou falar aqui mais algumas pessoas que estão aqui na nossa live, que entrou depois, né? Deixa eu ver aqui. O Jorge Torres, o Heloísa Braga, Ricardo Sintra, César Martins.
Henrique Castanheira, Adriana Belo, Eduardo Espíndola, Benedito Faria, também nosso, nosso companheiro, a Fê Honório, Robertinho Melo, Martins Garrix, Elisete Bisotto, Antenor Fernando, né? Obrigada aí, né, por nos acompanhar também, nos prestigiar, né? Bem, eu acho assim, né, nessa nossa conversa, você já foi contemplando várias das perguntas, né, que eu já anteriormente já tinha planejado em fazer para você. Como, por exemplo, qual é a diferença entre as gestões petistas e a atual, né, no incentivo dado ao BGB? Eu acho que você acabou já respondendo isso, né? Ou você nessa questão, quer falar mais? Não, então, quer falar mais alguma coisa? Que nessa questão, né, do fomentar... repete a segunda pergunta. Então, a primeira era a forma, as gestões petistas fomentaram um trabalho de produção dos bonecos gigantes. A segunda é qual a diferença entre as gestões petistas e a atual no incentivo dado ao BGB. Isso. Né? Vamos falar só do incentivo ao BGB, especificamente, que a gente estava falando mais amplo. Sobre essa pergunta, isso eu posso afirmar com certeza. Só essa gestão atual que ferrou a gente. As outras todas ajudou. E aqui eu vou dar o crédito ao João Mauro, ao Josias e ao Paulo de Tarso. E quem começou tudo isso foi em 98, lá com o Paulo de Tarso. Eu trouxe os bonecos do Giramundo. Aí depois o João Mauro nos ajudou. Né? Em 2001 a gente faz a oficina na casa do André Bisotto, na garagem, a gente termina devendo R$300 para o comércio, a gente vai lá na casa do João, onde ele mora hoje, tiramos ele estava tomando banho na época, tinha acabado de ser eleito, ia ter uma reunião em Piranguinha, a gente tirou ele do banho para pagar, para ajudar a gente. Né? Não criou caso. Ele não entendia o que era, a gente tinha começado, mas não criou caso. Então, nesse ponto, o embrião começa com o Paulo de Tarso, o nascimento começa com o João. O João fica 2 mandatos, a gente cresce nesses 8 anos do João, a gente faz a associação, a gente cria um CNPJ. Em 2004, a gente vai representar Belo Horizonte no Festival Internacional de Teatro de Bonecos em Belo Horizonte. Então, a gente vai crescendo. Em 2006, a gente vai para o Operário, porque a gente precisava de um espaço. O Operário estava abandonado desde 2002, tinha samambaia crescendo lá dentro, infiltração, a gente foi arrumando espaço. Aí chegou o Josias. O Josias não criou caso de início, mas depois, por pressão de um vereador que queria pegar aquele espaço lá para fazer outra coisa, tentaram tirar a gente de lá, porque a gente estava realmente irregular. Ali era um clube que existia, mas não tinha sócio, e a gente era um projeto que existia, mas não tinha lugar. Então, tinha um espaço que não tinha projeto, um projeto que não tinha espaço. E aí, como a gente queria ficar lá para ser a sede nossa, lógico que cresceu interesses, o jogo de interesses. Então, já que aquilo no Operário ia ser clube, teve gente que queria fazer ali ampliação do velório, teve gente que queria fazer ali supermercado, tinha gente que queria fazer ali agência de banco, tinha gente que queria fazer ali centro espírita, tinha gente que queria fazer... abriu um leque de possibilidades, né? Não tinha mais clube. Aí entramos, tivemos que ter participação do judiciário, participação do executivo, da época. Depois aí o Josias saiu, entrou o João Mauro de novo, aí o João Mauro nos ajudou, junto com o promotor artigo da época e junto com a Câmara dos Vereadores, com a aprovação unânime de todos. Ou seja, se for para responder essa pergunta, ela é simples, né? Todos os outros ajudaram. Tanto é que o crescimento desde e depois com o crescimento dos bonecos de 2001, 2016, a gente estava andando. Depois que entrou essa gestão atual, parou tudo, ao ponto da gente ter a sensação de que a gente virou um problema para a cidade. Porque o gestor falou que não se pode investir em cultura, porque tem que se investir em saúde e educação. Então, peraí, nós somos o problema, né? Então vamos acabar
com a cultura, que daí a gente resolve a saúde e a educação. Respondi a pergunta? Respondeu. Até assim, né? Eu, na época, quando os bonecos gigantes foram criados, né? Eu era adolescente. Eu sou da turma, pra você ter noção, eu sou da turma da idade da Diana, sua prima, né? Sim, Aí, não sei. primo. Então, a gente, nossa, gente, era criança. Então, a gente viu um pouco ali, né, sendo criado, aquela meio que a maluquice de algumas pessoas que vão criar, vão fazer, vão acontecer, e as pessoas indo fazer os bonecos gigantes, meio que ali coletivamente, ajudando. Então, isso foi uma coisa um tanto democrática mesmo, né? O Ariel é mais novo do que eu, né? Amigo da minha irmã Juliana também, acho que ia lá com vocês também, né? Participar. Ela, ela sempre saía no boneco no corintiano, né? Eu lembro disso. Acho que cada brasileiro tem uma historinha com os bonecos ao longo desses 23 anos. Isso é cultura. Que não é só o boneco do Guzan, não, é isso que vocês viveram na adolescência lá. Nós também. Hoje você vai lá nos bonecos, você tem lá os adolescentes também hoje, o Jefinho, a turma que está surgindo. Isso é muito importante. Isso chama movimento cultural. Um movimento que inspira, né? Vocês, a geração de vocês novinha, viu nós, jovens, fazendo aquela doideira. Olha onde nós estamos hoje. Uma coisa profissional. E às vezes as pessoas não veem isso, não percebem isso, preferem só olhar o lado ruim da coisa, né? Porque, lógico, tem as defesas, a gente a elenca e resolve. Agora, acabar com a coisa, querer tirar a gente daqui, valorizar o jeito, é quase um crime. Porque foi assim, a gente teve perda de patrimônio. Descaracterizar um projeto que a gente tinha lá, de fazer um teatro, virou uma quiçaça lá no centro cirúrgico. Estava operando. Lembrando aqui também, o Piero também, né? Sempre estava ali junto com vocês, não estava? Está aqui também na live aqui com a gente. Um abraço para todos. Isso é legal. A oficina de bonecos gigantes, que acontece todo um mês antes do carnaval, ela era essa referência para esses meninos, para mim, para as meninas, para a geração. Né? Isso é interessante. Né? A gente fazia as oficinas um mês antes, tinha mês que pegava as férias de vocês. Né? E aí vocês iam todos para lá. Né? E a gente ficava lá fazendo arte. Não tinha nada tão absurdo. Né? Nós que éramos jovens. Depois a gente foi amadurecendo, o projeto cresceu e amadureceu com a gente. Olha você aí, né, presidente do PT, olha eu aqui, né, coordenador do projeto. Né? Mas nós viemos dessa história. Agora, por que os jovens de hoje, as crianças de hoje, não podem passar por essa experiência, essa vivência que eu tive e você teve? Porque não temos mais apoio, nem da área particular e da área de gestão. Porque além da sacanagem da gestão ter acabado com o carnaval, ela ainda fez fofoca e boicote para os patrocinadores também não fazer. Então, aqui lendo algumas mensagens aqui, né? Adriana Belo falando, eu admiro demais essa força do trabalho do Gustavo e do Carnaval para Brasópolis. O Jorge, né, Torres falando, cultura é artigo de primeira necessidade. Adriana também, Gustavo, muito importante para a cultura de Minas. O Piero, aqui, grande Gustavo, saudade de você, meu caro. Né? Bem, então, né, é um pouco isso. Eu agradecer os comentários, né? Agradecer a Adriana, quanto tempo que eu não vejo ela, a mãe do meu filho. Meu filho também está na live. É uma turminha boa de Belo Horizonte nos acompanhando. Quero mandar um abraço para eles. Eu estou em Belo Horizonte, tá? Estou na casa do meu filho. É? A gente está essa semana comemora 80 anos da escola Guinhar. Guinhar, Alberto da Veiga Guinhar, ele foi um pintor modernista que o JK trouxe do Rio de Janeiro para Belo Horizonte para fazer as pessoas saírem do academicismo, que até então os artistas belo-horizontinos pintavam
Floral, Marina, copiava, eram copiadores de coisas, né? Eram academicistas. E aí o Guinhar, a mando do JK, que era prefeito de Belo Horizonte, vem para cá e cria a Escola Guinhar. Está comemorando essa semana 80 anos. E essa Escola Guinhar, ela cria todo o movimento modernista. São pessoas como Yara Tupinambá, o Milcar de Castro, o Álvaro Apocalipse, que é o fundador do Giramundo. Foi esses 20 alunos dele, né? Então eu sou a segunda geração do Guinhar. Tem aluno meu aí em Brasópolis, é a terceira geração do Guinhar. Então o Guinhar foi um grande pintor, um grande expoente da cultura mineira. Você não se fala em modernismo mineiro nas artes plásticas se não falar de Guinhar. Carlos Alberto da Veiga Guinhar. Assim como não se fala de arquitetura moderna sem citar Niemeyer, que também foi bem para Belo Horizonte porque o JK trouxe para cá. Então essa semana é a semana que tem a Orquestra Sinfônica tocando músicas em referência às minas do Guinhar. Hoje eu vou sair daqui, vou para uma vernissage que vai abrir uma exposição desses 20 alunos do Guinhar. A gente do Giramundo foi convidado. E aí, olha esse link, né, do que é a cultura mineira. Os bonecos gigantes de Brasópolis têm esse DNA. Tem o DNA do Gustavo, tem DNA do Giramundo, tem DNA do Guinhar. É histórico. Né? Por isso que os bonecos gigantes de Brasópolis são diferentes dos bonecos gigantes de São Bento, Sapucaí, são diferentes dos bonecos gigantes de Santo Antônio, de Sapucaí. Porque os nossos bonecos gigantes de Brasópolis, eles têm essa história. Espaço para uma história do Gustavo, que veio de Belo Horizonte, que veio do Giramundo, que veio do Álvaro, que veio do Guinhar, e tem todo esse link. Né? Então a gente não pode desmerecer isso e achar que tudo isso tem que ser jogado fora para colocar na saúde da educação. Então, porque eu não gostei, tem que eliminar. Igual fizeram os gestores aí. Nossa, que legal. Não sabia dessa história. É muito história. Não, e até assim, uma história de arte, né? Que você acabou nos contando aí dessas linhagens, né? Do Guinard, né? E da diferenciação, inclusive, né? Do estilo do fazimento dos bonecos gigantes de Brasópolis, de Sapucaí Mirim. Vocês são técnicas diferentes, são estilos, uma arte diferente, né? Nossa, que legal. Então, assim, não é simplesmente pega ali e faz um negócio de papelão, um negócio de pano, e tem todo um estudo, uma técnica por trás, né? A gente usou a fibra de porque ela não estraga, né? Só usa o tecido, papel, papelão, isopor para fazer boneco gigante. Porque antigamente você fazia aquele boneco gigante era só para desfilar no carnaval. Durante o desfile, às vezes mesmo o boneco se desmontava. Né? Era aquela brincadeira. A gente faz profissional, então a gente não quer que o boneco seja estragado. Então a gente faz de fibra de vidro. Fibra de vidro não é biodegradável. Exatamente, a gente não quer que seja degradável. A gente não quer que aquela obra de arte, que é o boneco gigante de Brasópolis, entre em decomposição. Então nós não vamos fazer de material biodegradável. Nós vamos fazer de material que não seja perene. Então a gente faz de fibra de vidro. Aqueles bonecos gigantes de Brasópolis de fibra de vidro vão durar mais que a gente. Se a gente cuidar direitinho, eles não se perdem, eles não estragam. É diferente, às vezes, do isopor, do papel, que depois você não tem como manter, né? Porque viaja demais, amassa, fura, e a manutenção fica complicada. Então, quando a gente desenvolve a técnica da fibra de vidro, que é trabalhosa, difícil, não é qualquer um que faz, né? Mas o resultado final está aí. Ó. A gente tem boneco, que é o caipira, o mosqueteiro e o torcedor, que são desde 2001. Então, aí, novinho de novo. Você dá um tapa neles, está novo. Isso chama inovação, chama know-how. Você pega a técnica da mochila, que você libera a mão para você fazer o manipulador, para você ter a mão do boneco, você ganha teatralidade, você deixa de ter aquela mão boba do boneco gigante, tipo de Olinda. Lógico que você tem que diminuir um pouco mais o tamanho do boneco. Os bonecos gigantes de Brasópolis são os menores de todos. A gente perde em tamanho, a gente ganha em teatralidade. Os nossos bonecos são os únicos que fazem teatro. Olha o que o bêbado, o manipulador Ney faz. Olha o que o Ariel fazia também.
Várias Muito pessoas legal. passaram pelos bonecos gigantes do Brasil, deram um show de manipulação. O que eu fico bravo é quando entra manipulador lá e não sabe o que está fazendo lá dentro. Não sabe nem que boneco está vestindo. E fica lá só pulando. Não faz teatro. Não veste o personagem. Não faz a coreografia. Você lembra que eu falei da Você escola? fala, Bonecos, a gente busca que eles façam uma coreografia, que eles tenham um desfile, uma forma de evolução. Só que acabaram com a gente em Brasópolis, não tem espaço para a gente desfilar de noite. A gente era tão apoiado em Brasópolis que a gente fazia 4 desfiles, 4 dias. A gente não tinha tempo para ir em outra cidade. As cidades pediam para a gente, a gente falou, não, a gente é exclusivo de Brasópolis, porque ele quer ver os bonecos todos, vem aqui em Brasópolis. Agora a gente não tem. O ano passado, esse ano, a gente foi em 12 cidades, isso nunca aconteceu com a gente, porque a gente não tem apresentação em Brasópolis. Aí sobra, aí para outra cidade, põe 10 bonecos numa cidade, 10 bonecos na outra, põe mais 10 para outra, a gente tem 30. Só que a gente desfilava lá em Brasópolis, os turistas iam lá ver os bonecos todos lá. Não tem. Então o que é? As outras cidades que não são bobas estão chamando a gente. Quer dizer, até essa é mais a dinheiro, nossa porque terceira. a gente cobra mais das outras cidades, cobra o justo das outras cidades. Quando a gente ia desfilar em Brasópolis, a prefeitura pagava. O que ela paga não dava para desfilar com 20, 30 bonecos, 4 dias. Ela teria que pagar muito mais. Aí acabou tudo. Não, vai fazer canjiquinha, vai fazer feijoada, vai resolver. Ah, Bem, então, essa já era, acho que a nossa terceira pergunta, né? Que os bonecos gigantes de Brasópolis estão sendo um símbolo da nossa cultura, como as outras cidades recebem um trabalho, né, do BGB nas apresentações diversas feitas fora daqui, né? É para você comentar, se possível, uma passagem marcante dessas visitas a outras cidades. Eu acho que você acabou também respondendo, né, um pouco essa pergunta. mais marcante, no caso, foi para mim, foi quando os bonecos foram desfilar no Festival Internacional de Teatro de Bonecos de Belo Horizonte. Simplesmente nesse festival tinha assim, companhias do mundo inteiro, críticos do Brasil. E tinha também nesse festival uma crítica de arte, chamava Magda Modesta, ela já faleceu, mas era a referência do teatro de bonecos, muito crítica. Ela, assim, para ela gostar de alguma coisa, tem que ser bom. E ela amou os bonecos gigantes, porque ela viu teatro. Na época, a gente desfilou lá, em 2004, o Ariel estava manipulando o duende. Ela olhou para o duende e ela apontava assim, isso é teatro, isso é teatro. A gente estava apresentando no Parque Municipal. E era um encontro de bonecos. Então tinha boneco de Olinda, boneco de sei lá onde, e qualquer coisa dura desfilando. Na hora que chegou a gente deu um show. A gente impressionou os impressionáveis. Tanto é que depois a gente foi chamado várias vezes para esse festival em Belo Horizonte. Fomos em 2011, fomos em 2014. Depois a gente foi chamado em outros festivais. A gente foi para Caraguatatuba. Teve menino aí do boneco que só conheceu praia por causa dos bonecos gigantes. E tem essa questão também, né? Então, a recepcionalidade nossa nos lugares que a gente vai é a melhor, que a gente é profissional. A gente faz questão de chegar lá e mostrar um serviço de qualidade. Tanto é que a gente vai de novo nas cidades. Tem cidade aí, tipo em Confidentes, que faz uns 10 anos que a gente vai em todos os carnavais lá. Então, quer dizer, a gente é mais tradicional em Confidentes hoje do que aí em Brasópolis. Porque lá o gestor público sabe o valor. Hoje aí, né, vamos ver agora com essa campanha. Como é que vai ser os candidatos à atual gestão lá? As besteiras que eles vão falar sobre nós agora. Até aproveitando essa sua fala agora, eles né, nas cidades. Né? A gente é muito bem recebido, né, e aplaudido. E visto como uma referência já, né, como uma coisa mineira. Né, uma manifestação de Minas, não só de Brasópolis ou do sul de Minas. Né? Até que a gente já apareceu numa edição que é Minas Inesgotável, as maiores e melhores manifestações culturais de Minas. E nós estamos lá. Então, existe esse reconhecimento por parte de Minas Gerais, existe esse reconhecimento por parte até do Brasil, da União Brasília,
pela história de tudo isso. Não só a história do Gustavo, não só a história de Brasópolis, não só a história do teatro de bonecos em Minas, através do Giramundo. Então, eles reconhecem isso. A gente fica muito triste aí que, às vezes, a gente ganha reconhecimento e notoriedade fora e, nessa gestão atual, a gente tem esse descaso. Ao ponto de criar uma narrativa em que se coloca a gente como inimigo. Dinheiro para a prefeitura, a gente vira um crápula porque está tirando dinheiro dessa educação. Absurdo. Né? É isso. Travou. Alô? Oi? Aí, a gente voltou? A gente já está com o tempo bastante avançado. Vamos ver se a gente consegue terminar as nossas. Voltou? Então, o tempo já está bastante avançado, né? Vamos ver se a gente consegue terminar aqui, então, as nossas perguntas. Eu acho que a gente já poderia partir direto para 5, para a questão número 5, né? Que eu acho que a outra já acaba, a gente acabou falando já, né? Sobre essa marca de Brasópolis como produtora e exportadora de bens culturais. Né? Só essa parte da pergunta, lembrar que quando surgem os bonecos na oficina, foi na oficina dos bonecos gigantes que a gente tem a ideia de fazer o tratorto. Porque a gente pensou assim, trio elétrico em Brasópolis não tem jeito, mas uma carretinha com tratorto dá. Isso foi criado com vocês, essa geração de vocês, lá na oficina. O primeiro tratorto fomos nós que fizemos, foi o tratorto do Tarcísio. E na carretinha, quem ia mais era a banda As Bonecas. Porque no primeiro ano dos bonecos gigantes, a gente não tinha banda. Aí, minha mãe foi com o cadetinho dela, que era dela na época, com rádio tocando. Só que a rádio não tocava música de marchinha. A gente teve que ir para a Rádio Brasópolis, falar que a gente estava desfilando para tocar música de marchinha no cadetinho dela. Aí o pessoal, que hoje a banda Sul dos Laranjas, viu a gente. Eu falei, vamos tocar com vocês. Aí, no ano seguinte, criou-se a banda As Bonecas, que desfilou. A gente já estava querendo fazer o tratorto. Aí, preciso entra com o trator, o pessoal da banda As Bonecas, e aí a gente faz o primeiro tratorto. A gente faz 2 anos com a gente. Aí as bonecas viram a banda Suco de Laranja. E aí eles assumem o tratorto. Que está até hoje. Isso é legal, entendeu? Dentro de um projeto, dentro de uma oficina que se fazia bonecos, surgiram outros movimentos. A turma e criaram dispersores na mesma época. Está aí até hoje funcionando. O pessoal, o Nelson Machado, fez o Endurapé até hoje. Então, quer dizer, houve um período naquela época que as pessoas faziam as coisas e sustentavam essas coisas. Né? Nós estamos com os bonecos, os dispersores estão aí, o Endurapé já está em várias cidades. Né? São coisas que têm que ser valorizadas, trabalho. E às vezes o gestor público resolve criar casos, só porque não foi com a cara de um, ou porque não gostou do que o outro falou, ou porque o outro fez não sei o quê. E aí não dá. Mas vamos partir da pergunta. Então, você falando aí, até lembrei, né, eu um pouco, né, dessas bonecas aí em cima do trator. Acho que foi isso mesmo, foram 2 anos, né? Na época saía na frente do trator, porque a gente botou uma panelinha lá, então tinha as dançarinas do trator. E aí, no ano, como aí o CF, por causa da banda Sul de Laranja, assumiu o trator. Aí a gente faz o galinaço, não sei se vocês lembram, a gente pegou uma Brasília velha, arrancou o teto dela e botou as meninas para dançar em cima de uma Brasília. A gente chamou de galinaço. Saiu 2 anos. Ai, nossa, eu não lembrava disso, agora estou lembrando. Isso foi acontecendo, que se permitia fazer. Né? Hoje não dá.
Eu lembro mesmo, a minha irmã que ia na frente, o Tarcísio, né, que ia dirigindo o trator, bem legal mesmo. Inclusive, como ele nasce, né, como você falou, foi ali dentro, né, dos bonecos gigantes, a ideia. E é aquela coisa, né? É um pessoal que gostava tanto de carnaval, gosta tanto de carnaval, que não aceitava às 5 horas da manhã ter que voltar para casa, né? E aí então vamos criar, vamos festar, vamos inventar esse trator da madrugada. O, É isso mesmo. o trator ele foi tão forte, né, que tinha uma lei específica para que ele pudesse fazer o som às 4 horas da manhã até às 6 da amanhecer. E até hoje acontece isso. Então, quando tem vontade política, quando o político quer, acontece. Acontece. O mal. Mas é isso que você falou, né? O político, quando enxerga o carnaval enquanto cultura popular, né, enquanto parte necessária de política pública, ele faz, né? Quando ele acha que não é da competência dele, aí não dificulta, né, esse processo. Eu vou dar um exemplo de Poços de Caldas, né? Que eu também, né, meu pai de Brasópolis e minha mãe de Poços, eu tenho essa dupla cidadania. A em Poços também acabou, né, o desfile. E o argumento do prefeito era que não houve prestação de contas adequada. Então, quer dizer, se fazer prestação de contas de um bloco, lá, a escola, olha o tanto de gente que envolvia, olha a indústria que se fazia com isso. 40 mil não dá para botar uma escola de samba na rua, não dá para fazer nada com 40 mil. Mas ajuda. Quando a prefeitura aí de Brasópolis dava 2.500, 5 mil, 7 mil para os blocos, era para trocar a pele da bateria, era para comprar instrumento novo. Não dá para botar bloco na rua com o dinheiro que a prefeitura dava em Brasópolis, não. Nem nos bonecos. Para fazer um boneco novo é 10 mil. Desfilar tem custo. A prefeitura que dava para a gente é ajuda de custo. Então tem isso, né? As coisas. Alô? Né? Com dupla cidadania, como você disse, brasopolense, como que você concebe, em breves palavras, né, um plano, né, um projeto para a próxima gestão municipal que valorize, então, esses símbolos culturais e a tradição do carnaval brasopolense? Em poucas palavras, Em poucas palavras, se possível. cultura tem que ser política de Estado e não de governo. Essa é a frase. Cultura tem que ser política de Estado e não de governo. O que quer dizer isso? Quando você fala que uma coisa é política de governo, é que ela vai mudar de 4 em 4 anos. Então, se você tem o BGB como uma política de governo, a cada prefeito que entrar, nós vamos ter que ficar à mercê da vontade desse prefeito. Então, isso é política de governo. Cada governo vai e faz a sua política. A minha sugestão é essa, né? Virar política de Estado. O Carnaval de Brasópolis tem que ser política de Estado. Tombamento, câmaras vereadores. O Carnaval de Brasópolis tem que tocar só esse tipo de música, tem que desfilar a tal horário, a prefeitura tem que fazer isso, a Câmara tem que fazer aquilo, o setor privado tem que fazer isso, o outro tem que fazer isso, tem que fazer isso. Vai ser destinado verba para isso, destinado verba para isso, destinado verba para isso. A experiência que a gente tem é que 30% da verba vai ter que vir do Estado. Os outros 30% vai ter que vir do particular. Os outros têm que vir de captação. Não é canjiquinha, não é feijoada, não é os grupos fazendo eventinho que vai pagar. Tem que ter esse subsídio. Tem que ter a lei Rouanet municipal para o carnaval. Entendeu? Que as empresas patrocinem o carnaval de Brasópolis e o dinheiro que ela investir no carnaval de Brasópolis já consiga lá renunciar na hora que for declarar imposto. Só que será que o secretário de Cultura hoje sabe o que é isso? Será que o secretário de Cultura hoje sabe que Brasópolis, para conseguir isso, tem que entrar no Sistema Nacional de Cultura?
Será que o secretário de Cultura hoje sabe que para ter isso a gente tem que ter um conselho democrático e eficiente de cultura? Será que o secretário de Cultura sabe o que ele está fazendo lá? Em poucas palavras, é isso. É isso, né? Enfim, né? Eu fico imensamente agradecida da sua participação. Aprendi um monte de coisa, né? Hoje aqui com você, né, de arte moderna, de financiamento, né? Na parte cultural, de patrimônio. Além, é claro, né? Que era o nosso objetivo de saber um pouco dessa história do BGB e da relação com, né, com os mandatos petistas aqui do município. Então, foi uma aula de cultura, uma aula, né, de arte moderna e tudo mais. Eu só tenho a agradecer e espero que a gente, né, possa fazer mais lives sobre né, políticas patrimoniais, desenvolvimento sustentável também, né, que você também sabe um pouco sobre isso, não é? Sim, sim. Não, a gente tem muito o que falar, porque tem até a pesquisa Sucanecos, que a gente pode falar exatamente das questões de ressignificação, upcycling, logística reversa, economia criativa, educação patrimonial, tombamento. A gente tem muita coisa para conversar, eu tenho muita coisa para passar, eu tenho uma bagagem. Agradeço o convite de novo, essa oportunidade, né? E digo aí, não estou fechado só ao PT, estou aberto a todos os outros partidos para a gente debater essa cultura, debater essa gestão cultural, né? Porque, além de ideologia partidária, a cultura, né, local, ela é maior que isso. Né? A cultura é o que a gente come, é o que a gente faz quando a gente não tem nada para fazer, é o que a gente ouve, né? É o que a gente fala, é o que a gente faz. Cultura não é só o entretenimento. Países sérios colocam o secretário ou o ministro da Cultura com tanto poder quanto o secretário de Planejamento, ou de Economia, ou de Saúde, ou de Educação. Não sejamos ingênuos, nós sabemos que a cultura tem poder. E os poderosos que não sabem ou têm medo dela, preferem acabar com ela. Porque é chato mesmo ter um artista lá enchendo o teu saco, te criticando. Mas isso é o gestor público. O artista não vai criticar o dono da empresa particular. A questão é pública. Então é isso. Né? Então, agradeço mais uma vez a oportunidade, estou aqui à disposição, é só chamar. E obrigado a todos. Agradeço. Estou vendo que tem muita gente em Belo Horizonte, de Poços. Queria agradecer o pessoal de Brasópolis também, que acompanhou a gente. Espero que eu tenha esclarecido, né? E desculpe ter me alongado. Imagina. Eu também, então, mais uma vez agradeço, né, você a participação e também as pessoas que estiveram aí, né, participando com a gente. Agora, né, também entrou aqui a Assunção Noronha, a Lúcia Paulin, João Mauro também acabou entrando também aqui com a gente. Tem uma outra pessoa aqui que eu não sei, PO 971. Bem, então, né, só tenho a agradecer a todos, né, que estiveram aqui com a gente e estamos aí, né, abertos ao diálogo e aprendendo também, né, porque eu acho que o gestor também tem o bom gestor, né, tem que ter essa predisposição ao diálogo, em aprender também com o outro profissional, né, da área da arte, como você mesmo disse, ao gestor cabe gerir e ao artista cabe fazer a arte. Não cabe ao gestor dizer o que é belo, o que é feio, né? Mas cabe administrar, financiar, fomentar e construindo junto, né? Mostrando os caminhos, e aprendendo também quais esses caminhos burocráticos, né, devem melhor serem trilhados. Então é isso, Gustavo. Agradeço mais uma vez a todos. E ao Fabrício também, que esteve aqui comigo, né, me ajudando aqui na hora aqui da live também, na assessoria aí, compartilhando.
vendo alguns comentários, né, indicando que para mim é isso, trabalho se faz de modo coletivo. Né? Tchauzinho.